E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Alex. Hoje a gente vai continuar nossa saga de videoaulas sobre Game Maker Studio no módulo sobre GML e hoje a gente vai para a nossa segunda parte. Nessa parte a gente vai aprender um pouco sobre estruturas condicionais. Aqui a gente vai aprender sobre o if-else, switch e um pouco de expressões. No caso, expressões lógicas, né? Porque expressões matemáticas a gente já viu na primeira parte. Mas a gente vai dar uma retomada aqui só para ficar um pouquinho mais claro. Como toda aula dessa de GML é um pouquinho mais trabalhosa, e como eu já tinha feito na aula anterior, eu trouxe um material auxiliar. Esse material aqui vai ficar para download aí na descrição. É só você clicar aí e baixar, caso você queira olhar depois. É um slide bem curto, né? Um resumo só para mim ter uma base, para não perder a linha de raciocínio. E vamos embora, né? Vamos aqui abrir o slide e começar. Essa primeira parte a gente vai falar sobre a estrutura if-else. Mais precisamente, primeiro a gente vai falar do if. Então vamos lá. Estrutura condicional if. O que ela faz? Ela testa uma condição ou uma expressão. O que é uma expressão? A gente vai passar a ver agora. A gente primeiro, né, no código, a gente coloca o if. Em seguida a gente coloca a expressão que vai ser testada. No caso é essa entre parênteses. Não é obrigado a colocar o parênteses, mas é por questão de organização, para saber que aqui é uma expressão, certo? Aqui ela vai testar o seguinte: se a variável moedas é igual a 100. E se essa expressão que foi testada for realmente isso, ou seja, moedas forem igual a 100, esse bloco de códigos aqui embaixo vai acontecer. Caso for 99, 60, qualquer outro número diferente de 100, esse bloco aqui vai passar desapercebido. Ou seja, o código vai executar e vai passar por aqui sem colocar moedas menos 100 e sem colocar lives mais 1. Por que isso acontece? Aqui a gente tem que colocar, abrir chaves, né? E fechar chaves para a gente fazer esse bloco aqui. Mas como que funciona aqui? É muito simples. Como essa expressão aqui não foi testada, ela não foi verdadeira, no caso do valor de 50, 40, esse bloco aqui que a gente delimitou por chaves, ele vai ser ignorado no código. Então ele vai ser pulado. Isso aqui, por exemplo, esse exemplo que eu estou usando é o do Mario, né, o clássico. Se a gente conseguir 100 moedas, vem aqui para dentro, retira 100 moedas e ganha uma vida. Certo? É um exemplo mais clássico que eu posso colocar aqui. Tá. Na expressão aqui eu posso colocar diversas coisas. Ele aceita quase tudo na expressão e é isso que a gente vai ver mais para frente. Mas agora a gente vai ver o seguinte: uma pequena mudança aqui, ó. Vocês estão vendo que as chaves eu posso substituir por begin e end. Isso aqui é muito raro de alguém usar. Eu só estou colocando aqui no slide só para vocês saberem que existe, tá? As chaves podem ser substituídas por essas palavras especiais aqui. Certinho? Mas aí você me pergunta o seguinte: se eu não colocar essas chaves, né, na expressão, o que acontece? Vamos aqui então ver. Eu coloquei o mesmo código, né? Só que eu tirei as chaves, né? Tirei o abre chaves e o fecha chaves. Ele vai testar a expressão. Essa primeira linha aqui, moedas menos 100, vai ser executada caso as moedas sejam 100, né? Caso não seja, ela não será executada. Mas a linha de baixo, ela vai depender dessa expressão. Por quê? Como a gente não delimitou um bloco para essa expressão, se for verdadeira ela acontecer,
ele só executa o primeiro comando. O que seria um comando? O comando pode ser igual a gente está fazendo aqui, o decremento de uma variável, pode ser a execução de uma função, né, uma chamada de função ou qualquer outra coisa. Se eu tivesse colocado na frente aqui da expressão a mesma coisa, se eu colocasse tudo na frente, ele ia executar apenas o primeiro comando. Aí o outro é como se não tivesse aqui dentro da expressão, certo? Poderia colocar um monte de códigos aqui e ele só consideraria esse moedas menos 100 no caso da expressão, né? Por exemplo, se moeda fosse igual a 50, ele não ia executar o moedas menos 100. Então é como se delimitasse as chaves, né? Colocasse elas só no primeiro comando. É muito simples de entender. Isso aqui você vai usar mais para coisas simples, né? Um comandinho ali, uma expressão bem simples. Você usa ele numa linha só e não atrapalha seu código. Mas é recomendado que você sempre use as chaves para organizar melhor, para saber onde começa e onde termina. Tranquilão? Então, beleza. Vamos passar aqui para uns exemplos, né, de expressões, o que pode ser testado ali em conjunto com o if, né? A gente tem vários exemplos aqui, eu vou explicar cada um e explicar o que são as expressões lógicas, né? Porque expressões matemáticas a gente viu na aula passada. O que é uma expressão matemática? 5 vezes 5 igual a 25, certo? Então, isso é uma expressão matemática. 3 vezes 2, 6, é uma expressão matemática. A expressão lógica, ela só pode ter apenas dois valores, ou 0 ou 1. O 1 a gente pode estar escrevendo como true, e o 0 a gente pode estar escrevendo como false. Esses daqui, esses dois nomes, né, que significam verdadeiro e falso, eles são constantes que já são pré-definidas no Game Maker. Você viu na aula passada que a gente pode definir as nossas próprias constantes. Se você quiser ir lá e colocar um verdadeiro igual a 1 ou um falso igual a 1, você pode. Mas a gente já tem aqui, então não precisa, certo? Então todas essas expressões que a gente monta aqui, ela vai retornar ou um valor positivo ou um valor negativo. Não, melhor explicando, um valor falso ou um valor verdadeiro, certo? Que no caso são 0 e 1. Aqui no caso da primeira. A primeira, moedas igual a 100. Se a variável moeda for igual a 100, ele vai retornar true, certo? Se a moeda não for igual a 100, ele vai retornar false, certo? Ou é um valor igual a 1 ou é um valor igual a 0. Isso que é uma expressão lógica. Aqui na segunda, tem essa parte aqui, ó, que a gente tem que entender. O que é? Isso aqui é diferença. Como esse aqui é igual, e eu esqueci de até mencionar, que quando é um igual só, né? Um igual só é atribuição. E quando é 2 é comparação. Quando tem dois iguais, a gente usa só nas expressões, certo? O Game Maker aceita até se a gente colocar só um igual, ele aceita, mas não é recomendado. Todas as outras linguagens são dois iguais. Então, acostume-se a usar dois iguais para expressões e um igual só para atribuição, quando você for atribuir algum valor na variável, certo? Para não ficar confuso. Você usa um igual na atribuição e dois iguais na expressão lógica, certo? Então vamos aqui de volta para o nosso segundo exemplo. No segundo exemplo aqui a gente tem o diferente, então que é o contrário de igual, ou seja, se as balas forem diferentes de zero, ou seja, qualquer outro número negativo ou positivo, ele vai ser verdadeiro, certo? Agora, por exemplo, se balas for igual a zero, aí aqui ele vai ser falso. É o único valor que vai retornar falso aqui, ou seja, vai retornar zero. Nosso terceiro exemplo, se vidas for maior que 99, ou seja, 100 em diante, 100, 101, 102, 103, ele vai retornar
true, verdadeiro. Quarto exemplo, saúde menor ou igual a zero. Ou seja, se a saúde for menor que zero, no caso menos 1, menos 2 ou menos 3 e assim por diante, vai retornar true, verdadeiro. Se for igual a zero, também vai retornar true. E no caso de ser maior que zero, né, ao contrário disso, ele vai retornar false, que é o zero. Aqui a gente tem um exemplo de expressão infinita, né? Ela só sempre vai ter um valor. Eu coloquei aqui só pra gente saber que elas existem, né? Mas são inúteis. A gente nunca vai ter algo desse tipo, não, nem precisa, né? Mas é só pra me colocar aqui pra vocês saberem que existe. Ó, 1 mais 1 diferente de 2. E aí, como que fica? 1 mais 1 é igual a 2. 2 é diferente de 2? Não. 2 é igual a 2. Então isso aqui sempre vai dar o mesmo valor. O 2 é diferente de 2? Não. Então o valor aqui sempre vai ser false. Sempre vai ser zero. Então isso aqui é como se fosse uma expressão lógica burra. Mas é até estranho falar isso, mas é assim que funciona. Certo? Esse aqui eu só deixei de exemplo para você saber o que acontece. Aqui embaixo a gente tem o seguinte: a função iHandle, né? Ela retorna um valor de 0 a 10 inteiro, né? Randômico, né? Aleatório, porque a gente coloca um número aqui só, né? Um argumento. Ele começa do 0 e vai até esse número que a gente colocou. Ele pega um número aleatório e joga aqui, retorna aqui. No caso, pode retornar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, no caso, por exemplo, se aqui vier 5. 5 é maior que 5? Não, então vai retornar false, vai retornar 0. E se aqui retornar 10? Se retornar 10, 10 é maior que 5, vai retornar true, ou seja, vai retornar 1, vai retornar um valor verdadeiro, no caso. Certo, a gente viu aqui todas as nossas expressões, né, exemplos. Eles são como se fosse um valor, né, também. Você pode usar ele, misturar com expressão matemática, misturar com outras expressões lógicas. Você é livre para fazer o que você quiser com o valor obtido dessa expressão, que vai ser, no caso, ou 0 ou 1, certo? Que é o true ou false. Então a gente pode usar aqui os parênteses, né, para organizar quando a gente for colocar muitas expressões umas dentro das outras, certo? A gente vai ver mais para frente uns exemplos bem simples. Aqui a gente tem operadores lógicos, AND e OR, que significa e ou, né? E ou. Ficou bem engraçado, mas você vai entender o que é. Aqui no nosso primeiro exemplo de expressão: balas maior que 0 e arma igual a shotgun. Então é o seguinte, essa expressão aqui só vai ser verdadeira se essas duas expressões aqui, ou seja, balas maior que 0 e arma igual a shotgun, forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, né, a expressão inteira já vai dar 0, vai dar false no final, certo? Então as duas tem que ser 1, tem que ser 1 aqui e tem que ser 1 aqui para ela retornar 1 ou o true, né? Aqui como saída, né? Então tranquilo. O segundo exemplo: itens igual a 0 ou mortes igual a 0. Aqui já é diferente. Se aqui for 1, ou seja, o item for mesmo igual a 0 e a morte, por exemplo, for 5, aqui vai dar 0, né, de expressão. A expressão mortes igual a 0, já que ela é falsa, então ela vai retornar 0. Então 1 ou 0 é igual a 1, porque pelo menos um deles é verdadeiro. Então aqui no caso, se esse lado for 1 ou esse lado também for 1,
aqui o resultado na frente será true. Então, para que ele seja falso, os dois tem que ser falso, certo? No de cima, os dois tem que ser 1 e aqui os dois tem que ser 0. Se no caso só um for 1, ele vai continuar sendo 1, ok? É bem simples de entender, o e ou. Aqui embaixo a gente tem mais um exemplo, né? Mas agora é composto, como eu tinha falado no slide anterior. Aqui eu coloquei umas variáveis genéricas, né? A, B e C. E a gente tem que tomar cuidado. Aqui ele começa a resolver do parêntese mais interno. Então, se o A for maior que 0 e o B for menor que 3, ele vai retornar 1. Certo? As duas condições têm que se satisfazerem, certo? Tá, aí ele sai daqui e vem para cá. Ou C igual a 0. Como aqui já saiu, né? Eu já fiz o exemplo que já saiu com 1, né? Com valor true. O ou aqui ele fica meio vendido, porque se um dos lados forem 1, já basta, já resolve o nosso problema. Aqui vai sair true. Se aqui fosse 0 e aqui também saísse 0, aí a gente ia ter false. Por quê? Porque é o ou, né? A gente já viu aqui em cima como que ele funciona. Tem que ser os dois lados 0 para ele ser false, né? Então, como aqui um lado é uma expressão mais complexa e o outro lado é uma expressão mais simples, é só fazer a junção das duas e ter o resultado. Expressões a gente também pode armazenar em variável e colocar elas assim, ó. A variável teste recebe a expressão lógica tempo menor ou menor que 45. Se o tempo for menor que 45, ou seja, se ele for 40, 30, 0, a variável teste vai ter o valor true. Se não, ela vai ter o valor false. Certo? É muito simplesinho de entender. Vamos para o próximo. Aqui a gente entra com estrutura condicional else. Como a gente já viu lá no primeiro slide, o if ele checa, né? Ele testa essa condição. Se ela for verdadeira, esse bloco aqui vai acontecer, certo? Só que o else ele faz o seguinte: caso esse teste aqui seja falso, né? Ele não seja verdadeiro, ele pula para esse bloco. Então aqui é o seguinte, ó: se morreu igual a true, game over igual a true e destrói a instância. Se morreu não for igual a true, né, ele for false ou qualquer outro valor, ele vem aqui para esse outro bloco e executa esse comando aqui, que é o game over igual a false, certo? Então olha aqui a explicação. Esse bloco aqui que a gente selecionou, ele só ocorre se a variável morreu for diferente de true, certo? Então é isso, ó. If C, né, C morreu igual a true, acontece isso daqui. Se não, né, que é o else, acontece isso daqui, que é o game over igual a false. Muito simplesinho de entender também. É uma estrutura bem comum aqui na programação, certo? Vamos para o próximo. Estrutura condicional else if, né? Aqui a gente vai, né, fazer uma escadinha de else mais pequena, né? Porque a gente não tem muito espaço aqui para colocar, porque ia ficar muito grande, ia ficar difícil na verdade ia ficar muito pequeno, né? A letra ia ficar muito pequena e difícil de enxergar, certo? O que a gente pode fazer aqui? A gente tem essa novidade aqui, else if. No caso aqui vamos por partes, né? O if aqui do primeiro, né, ele verifica se magia é igual a 0. Se for, ele retira 2 da energia. Se não C, né, se a magia for igual a 1, ou seja, ela não é 0, ela pula para cá, ele retira 10 da energia. Agora, se não for nenhuma dessas duas, a gente pode adicionar mais um else, né?
não precisa checar o valor, né? Porque se não é nenhum desses dois, vai ser outro. No caso, ia ser magia igual a 2, no caso. A gente poderia colocar aqui também, else if magia igual a 2. Então, a gente executa esse comando aqui quando a magia não for 0 e também não for 1. Ele vem aqui e executa energia menos 20. Vamos aqui para a explicação do lado, ó. Esse segundo bloco aqui, ele acontece só se a variável magia for diferente de 0. Ou seja, qualquer outro valor diferente de 0, porque ele aqui está checando se é igual, ele pula para cá. Aí o terceiro bloco. O terceiro bloco só é executado, como eu falei já, se a magia for diferente de 0 e diferente de 1. Porque ele segue essa sequência aqui que a gente colocou. Também muito simples de entender. Se a gente colocasse mais valores aqui, por exemplo, magia, checar se a magia é igual a 2, checar se ela é igual a 3, a gente ia colocando vários else if. E o último sempre tem que ser o else sozinho, certo? Aqui ele é como se fosse a opção padrão, aqui restasse, né? É indicado que você use, se você está fazendo essa escadinha de else if seguido, né? Você usar o else por último para uma opção padrão, né? Caso nenhuma das outras opções tenham acontecido. Ok, aqui a gente termina essa estrutura else if. Tá. A estrutura condicional switch, ela faz a mesma coisa que o else if, só que é o seguinte, essa estrutura aqui, ela é mais rápida, então ela vai usar menos processamento do que o else if. É o seguinte, a gente vem aqui, né, escreve o switch, coloca aqui dentro, né, a nossa expressão que vai ser testada. Pode ser uma expressão com valor numérico, né? Pode ser uma expressão com valor de texto também. Aqui eu usei só o valor numérico. Você vem aqui e coloca, por exemplo, uma variável. Eu coloquei somente a variável, né? E é o mesmo código do exemplo anterior, com else if. Aqui a gente coloca magia. Caso magia seja igual a 0, energia menos 2. Aí a gente coloca esse break aqui depois. Como que funciona essas duas estruturas aqui, né? Aqui a gente coloca o valor que a gente quer checar, né? Caso magia seja igual a 0, funcionaria como se fosse essa chave, abertura de chave aqui. Aí aqui dentro a gente poderia colocar o tanto de código que a gente quisesse. Aí para finalizar, para falar que acabou essa parte do caso 0, né, a gente coloca o break ponto e vírgula. Tem que ser desse jeito, igual aqui também tem que ser case valor 2 pontos, certo? Funcionariam como abrir chaves, né, aqui, e fechar chaves aqui. É como se fosse esse tipo de estrutura também. É para começar e finalizar o bloco de código que pode vir aqui dentro. Aqui a gente continua, né? Caso for 1, a gente retira 10, né, da energia. E a gente tem um caso padrão. Ele não tem o break no final porque já chegou aqui no final da estrutura. Ele sempre fica como o último aqui, tá? Ele é o padrão. Caso nenhuma das outras condições dos outros valores acontecerem, ele vem aqui para baixo. E executa esse aqui, energia menos 20. E olha aqui, ele só ocorre se a variável magia não for 0 e nem 1. Muito simples também de entender. Então a gente vai agora lá para o Game Maker e vamos testar o que a gente acabou de ver. Aqui também é muito simples, eu só vou criar aqui de novo, né? Eu vou pegar algumas imagens, só de exemplo, porque não vai ser tão interessante usar elas, mas eu vou fazer que nem na outra aula, para deixar mais visual, né?
Eu vou colocar um inimigo aí, só de enfeite. Mas também eu acho que eu vou colocar um códigozinho para modificar ele, para não deixar tão vago, né? Então tranquilo. Criar aqui uma fase genérica pra gente usar. Fundo branco, porque a gente vai usar texto preto. Certo. Para essa aula aqui você tem que ter visto a anterior, tá? Então, se você não viu, dá um pulo lá. Porque a gente tem que já entender de variável, de evento. Eu vou adicionar aqui os eventos que eu vou usar. Vou criar aqui. Primeiramente eu vou criar o exemplo das moedas. Como eu falei lá na aula anterior, é bom a gente usar o global para variáveis que são únicas, né? E que a gente vai poder usar em outro objeto. Global moedas, lives, que é vida. Lives ficou vermelhinha porque ela já é uma variável padrão, tá? Eu já mostrei aqui como que vê. Você vem aqui no script, show built-in variables, e você vai ver todas as variáveis que são padrões do Game Maker. Já está dentro dele definido. Ali, ó, global 2 pontos são as que são globais, né? Aí tem as locais, né, de instância. Olha lá, gravidade, XY. Tem bastante também. Qualquer coisa você dá uma checada ali para ver como que funciona. Eu vou começar a vida aqui com 3. Ó, esse ponto e vírgula que eu estou colocando depois, tá? Ele indifere no Game Maker, mas em outras linguagens ele é necessário. Então você pode ignorar ele. Agora eu venho aqui no Draw. Como eu fiz na outra aula, eu já expliquei o que isso faz aqui. Que ele desenha a própria sprite, porque quando a gente chama um evento de desenho, ele subentende que a gente vai personalizar nosso desenho. Então ele apaga o que ele já tinha desenhado, que é a sprite do inimigo, e deixa a gente controlar o evento de desenho. Então aqui a gente chama essa função para desenhar tudo de novo, porque a gente só quer colocar alguma coisinha em cima. No caso, vou colocar aqui draw text x, eu vou colocar bem em cima da cabeça do inimigo. E o texto eu vou colocar o seguinte, vou colocar aqui moedas 2 pontos mais string, né? A gente tem que converter global.moedas mais hashtag ou cerquilha, né? Para que serve o cerquilha nas strings? Ele serve para pular as linhas, né? Se você está escrevendo numa linha e quer pular para outra, sem escrever outro texto, né? Sem usar o draw text outra vez, só para pular de linha, né? Então você usa o cerquilha que ele pula de linha para você. Aí eu coloco aqui mais vidas, né? Ele vai desenhar as duas coisas para a gente saber o que a gente está fazendo. Mais string lives, que é o que a gente usou. Vamos ver aqui se dá para ver bem o código. Vou dar uma diminuída de leve, só para ele caber tudo na tela, tá? Deixa eu voltar aqui. Coube certinho. E a gente tem que colocar um modo aqui dele aumentar as moedas. E quando aumentar, né? Quando passar de 100, a gente vai fazer uma condição para adicionar uma vida toda vez que chegar a 100 e resetar a 0 moedas. Então vamos colocar aqui global.moedas mais 1. Mais 1. Então
nos 30 frames por segundo ele vai estar adicionando 1. Então vai ser mais ou menos 30 moedas por segundo que ele vai estar adicionando. É muita coisa, mas é só de exemplo que a gente está fazendo aqui. If, vamos colocar a condição aqui agora, global.moedas maior que 100. Colocamos no nosso bloco de códigos, né? Global.moedas. Aqui eu tenho que colocar um igual também, né? Porque se for igual, ele já tira também. Menos 100. E lives mais 1. Simples. Eu coloquei o objeto na room? Acho que não, né? Deixa eu voltar lá. Não tenho certeza, não tinha colocado. Deixa eu colocar ele aqui. Como que eu usei uma variável global, eu não vou criar várias instâncias, né? Vamos dizer que ele é nosso player do mal. Então, ele vai exibir em cima da cabeça dele, né? Os dados que a gente escreveu lá no draw. Vamos ver se ficou certinho. Não, porque a gente escreveu o nome da variável errado. Tá, medas parece? É moedas. Ficou errado, tá? Vamos testar de novo que vai tranquilo agora. Só não sei se a distância aqui de 60 acima da cabeça do player vai ser suficiente. Ah, foi suficiente sim, ó. Olha lá, chegou a 100, ele adiciona uma vida e reseta a 0, ó. Toda vez. Chegou a 100, aumentou uma vida e reduziu a 0. Chegou a 100, aumentou uma vida e reduziu a 0. Bastante simples, né? Muito simples de entender. Agora vamos voltar aqui e vamos colocar, por exemplo, aqui eu coloquei para adicionar, mas eu vou deixar assim mesmo. Vou usar outro exemplo aqui. O if else é muito simples, então eu não vou me prolongar nele aqui. Eu vou pular direto pro else if, né? Aquele que é a escadinha. Eu vou criar outra variável aqui diferente, né? Vou colocar aqui uma variável local mesmo, chamada magia, que eu usei no outro exemplo. Ela vai começar com a magia 0. E a energia, eu vou colocar a energia igual a 1000. Faz de conta que eu tenho esse aí de energia para gastar com o tipo de magia que eu for usar aqui. Tá certo. Então aqui a gente vai usar o seguinte. Vamos colocar um teclado, um evento do teclado. Fica melhor, né? Vamos colocar aqui, se apertar espaço, né? Não, vou fazer o seguinte. Se apertar a tecla 1, 2 ou 3, aí vai trocar de magia. Certo? 1 vai ser a magia 0 ainda, né? Que é a primeira. O 2 vai ser a magia igual a 1. E o 3 vai ser magia igual a 2, né? Certo. Só que é o seguinte, eu só vou fazer ele mudar de cor. Dependendo da magia que tá, eu volto aqui no evento step de novo, né? E aqui a gente vai colocar nossa condição em escadinha, né? Que nem a gente viu no exemplo do slide. If magia igual a 0. Energia menos 2. Opa. Então a magia 0 é a que vai gastar menos energia. Certo? Então deixa eu modificar aqui. Então aqui é o seguinte, ó, que eu tinha falado no exemplo lá.
Eu não preciso checar aqui se a magia é igual a 2, porque a gente colocou na tecla só para modificar 0, 1 e 2. Então, se não for 0 e se não for 1, certamente aqui vai ser 2. É certeza, não tem como ser outro valor, porque a gente colocou só para modificar pelas teclas. Então aqui a gente pode tirar essa verificação, porque não é necessária. Então a gente deixa só o else. Tá. Ele vai retirar a nossa energia e eu vou colocar para ele trocar de cor quando isso acontecer. Ó, o image blend, né? Essa variável aqui também é uma variável que é enxuta, né, no Game Maker. Ele já é padrão, mas só que essa daqui é local. Cada instância tem a sua. E essa daqui ela muda o seguinte, ela muda a coloração do sprite. Só que assim, ele não muda todos os pixels da sprite para uma cor. Ele é como se passasse uma tinta por cima e ele mudasse só a tonalidade. É como se fosse só a tonalidade das cores que vão para uma cor. Aqui na primeira magia, eu vou deixar branco. O branco quer dizer que a imagem vai ficar normal, tá? Ela não vai sofrer alteração. Aqui embaixo a gente já pode mudar. A segunda magia eu quero que ele fique vermelho. Vamos ver. E na terceira, blend igual a azul, tá? E a gente vai pegar essa energia aqui. Vamos tirar tudo daqui, porque senão ele vai ficar tirando energia toda hora. Vamos jogar ele nas teclas, né? Porque é nela que tá colocando. E lá a gente só deixa a cor, porque a gente pode setar ela toda hora. Daí fica mais simples. 20. E a gente vai lá no draw e troca as nossas variáveis, né? A gente coloca aqui magia, né? Aí vai de 0 até 2, né? Aqui a gente arranca essa variável global, coloca magia também. Aqui no vidas a gente troca por energia, né? Eu coloquei lá, se eu me lembro bem, o valor inicial com 1000. Então vamos lá. Vamos testar. O que tem que acontecer é que a gente apertar a tecla 1, 2 e 3, troca de magia, né? Gasta um pouquinho dela e troca a cor. A magia tá em 0, né? Que a gente está usando. E a energia é igual a 1000. Vamos teclar 1. O 1, olha lá, ele tira 2. Vai tirando de 2 e a magia continua 0, porque é a que a gente selecionou. Agora vamos teclar o 2. Olha, ele já ficou vermelho, mudou para magia 1 e ele está tirando de 10 em 10. Agora vamos teclar o 3. Eu não mudei a cor, né? Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei red ainda. É para ficar azul. Na hora que eu tava digitando, eu não lembro se eu falei azul ou se eu falei vermelho de novo, mas enfim, você entende. Ele ficou um azul bem escuro, né? Ó. Não dá pra quase ver o rostinho dele de mal, olha lá. Ó. A gente pode ir trocando. Ó. Vai até negativo, porque a gente não colocou nenhuma condição, né? A gente pode colocar aqui. A gente pode colocar aqui dentro, antes dela, né? A gente pode colocar if energia maior igual. Como que cada uma tira diferente, né? Então vou limitar no seguinte. Eu teria que fazer uma condição para cada uma, né? Se tem 2 disponíveis, se tem 10 disponível, tirar 10. Então a gente teria que fazer uma condição para cada uma. Então a gente tem que vir aqui, ó. If
energia, eu vou fazer sem o parênteses mesmo. Energia maior ou igual a 2, ele tira 2 de energia. A gente vai pro próximo. Aqui, se for maior ou igual a 10. E aqui se for maior ou igual a 20. Aí ele tira da energia. Se não, não. Então tranquilo. Isso não vai mudar nada lá, além de não tirar, né? Quando chegar no 0. Ou um valor muito pequeno, tipo 1. Se chegar no 1, ele não vai sair do 1, porque o próximo, o menor valor é 2, né? Pra tirar, então não vai fazer sentido. A gente vai trocar essa estrutura aqui agora por switch case, né? Que é aquele que a gente viu por último. Switch, né? A gente seleciona a expressão que a gente quer testar, no caso é só uma variável, magia. A gente retira tudo isso aqui. E agora a gente tem o case. Caso o valor for 0, vai ser cor branca. Caso o valor for 1, a cor vai ser vermelha. E caso for 2, a cor vai ser azul. Lembrando que ao final do bloco, né, você terminou de colocar o código que você queria para esse valor, você tem que colocar break e ponto e vírgula. Senão não vai funcionar legal. E aqui no final eu vou deixar case 2, mas como eu falei lá nos slides, a gente pode deixar outra coisinha aqui. Não sei se você vai lembrar, mas vamos só testar para ver se está tudo ok. Certo. Olha lá. Tá mudando de cor, vermelho, azul e verde. Que é o branco, né? Porque a cor natural dele é verde. Olha lá, ó. Você viu que eu não consigo mais tirar mesmo trocando de cor. Ele não tira mais energia. Então ele não lançaria mais energia nenhuma se tivesse o código de lançar. Mas a gente só tá testando, né? A gente pode colocar também a cor, né? Já que mudou, a gente pode deixar de ele não trocar de magia, né? A gente coloca umas chaves aqui, joga uma magia igual a 0 para dentro e não deixa ele trocar de cor também. Mas isso aí você também pode fazer manualmente. O seguinte aqui é que a gente pode tirar isso aqui, como que é a padrão. A gente pode vir e colocar default aqui, que ela vai ser a última, como eu expliquei no if else, né? Quando tem o else lá sozinho no final, só tem 3 valores possíveis para magia: 0, 1 ou 2. Se não for 0 e não for 1, só vai sobrar um valor, que vai ser o 2. Então a gente pode vir aqui e colocar o default para ele, que não tem problema nenhum. E a gente termina essa explicação assim. Eu só vou aqui jogar o magia para dentro da condição, para você ver que como que funciona, né? Eu vou até copiar o código tudo de novo, porque aí eu já ganho tempo. Aqui ela é 1, né? 10 e 1. Aqui ela é 20. Ele não vai deixar trocar de cor caso acabe a energia, né? A gente pode ver também algumas expressões diferentes. Mas vamos lá. Eu tô teclando todos os 3 aqui. Lembrando que esses dígitos, né, são esses que ficam em cima da tecla, tá? Não é o do numpad. Do numpad tem uma categoria separada lá. Aí, ó. Eu tô teclando e não muda mais. Parou no magia 2, que foi o último que eu apertei, que tinha
condição, né? Tinha 10 sobrando. Então ele tirou 10 e me travou com tudo. Certo? Então aqui não tem muito segredo. Eu vou excluir algumas coisinhas aqui e fazer alguns testes, só para vocês olharem o que é possível fazer, o que não é. Vou até excluir o step aqui e o create também. Só vou deixar o de desenho e a gente vai testar uma variável só, que é a variável temporária, que eu já ensinei lá na primeira parte, né? Vou até dar o nome dela de temp. Será que eu posso? Não, tem uma variável que começa com ela. Vou chamar de tt mesmo. tt. Aí tt, eu vou dar uma expressão lógica para ela. Vou colocar aqui 50 é maior que 20. É, né? Só vou colocar aqui express não, né? Exp tá bom. Aqui tt. Ele vai me falar se é maior ou não. O que você acha? Eu tô em dúvida, hein? Não sei. Será que é maior? Será que é menor? Ah lá, ele me dá o valor 1. Então quer dizer que o 50 é sim maior do que 20. E a gente pode misturar as coisas. Por exemplo, se o 50 for maior que 20 mesmo, a gente pode multiplicar por 13. Não faz muito sentido porque, ó, se o 50 mesmo for maior que 20, né? Se não ele é, né? Aqui vai dar sempre 13, né? Porque vai ser 1 vezes 13 vai dar 13. Então vamos inverter aqui. Vamos colocar 20 é maior que 50. Também tô em dúvida, hein? Sei lá. O que você acha? Aqui vai dar que valor? Vai ser multiplicado por que valor? Vai dar 0. 0, 0, 0. O 0 vezes qualquer número é 0. Então você pode misturar aí suas expressões e fazer uma bagunça aí. É bem simples. Qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários. Deem um joinha aí se possível. Compartilhem. Eu não pedi isso nos outros vídeos, mas se você tá achando legal, tá achando que é útil para aprender, divulga aí para os seus amigos, né, que querem aprender também um pouquinho de programação. E essa aqui é a melhor linguagem para começar, na minha opinião. É a melhor e mais fácil. Ela me ajudou, né, a ingressar em outras linguagens mais complexas. Então eu acho que eu fui certeiro na escolha de fazer com o Game Maker esse projeto. Então, por enquanto é isso. Já a gente tem mais uma aula, né? Uma por semana. Lembrando que eu vou estar tentando postar o vídeo já editado nos domingos ou nos sábados, né? Geralmente eu gravo na madrugada do sábado. No caso agora é meia-noite e 42 do dia 28. Então eu costumo gravar sempre nesse horário e postar no sábado ou no mesmo dia ainda, né? No mesmo dia ou no domingo, caso eu não conseguir. Certo então? Então beleza, falou, até a próxima.